Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui hoje para trazer mais um vídeo sobre as empresas que vocês dão a sugestão nos comentários, para trazer os destaques dos resultados, os pontos positivos, negativos e, obviamente, te informar para você investir cada vez melhor, tá? No vídeo de hoje, já dando um breve spoiler aqui para vocês, vou falar de Suzano. E aí, algumas pessoas já vão falar, pô, por que não Klabin? No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, Klabin divulgou o resultado, no comecinho do dia. Vou dar um spoiler para vocês aqui, um parênteses nesse vídeo. Resultado muito forte, tá? Um resultado que foi muito bom, inclusive, reiterando um pouco daquela minha posição que eu tenho de ser comprador de Klabin, de gostar da empresa. Infelizmente, a gente não tem aqui a cobertura, né, da empresa de forma oficial, então eu não consigo trazer, né, o Tudo Sobre Ações para você. Mas deixando aqui a minha opinião nesse comecinho do vídeo de Suzano, que tem tudo a ver, dado que é o mesmo setor. Beleza? Já lembrando, deixa seu like aqui, comenta, se inscreve no canal. Se você puder colocar um oi, um valeu, um abraço, qualquer tipo de comentário, isso ajuda demais a divulgar aqui, beleza? Bom, como eu falei, a gente vai falar de Suzano, já eu mostro aqui os meus slides. Só antes de fato ir aqui para minha tela, um recado, me siga nas minhas redes sociais, tá? Bruno Rosolini, você encontra aqui no YouTube o meu próprio canal com os meus próprios vídeos, muito complementar ao que eu faço aqui na Genial, e no Instagram você encontra o meu perfil, né, onde eu tenho caixinha de pergunta, posto também algumas fotos lá para você interagir comigo. E óbvio, né, aproveite e siga a Genial no Insta também, que a gente também tem uma meta de crescer lá, beleza? Bom, aqui na minha tela então nós temos o logo de Suzano. Lembrando já, setor de papel e celulose, setor muito interessante, especialmente quando a gente está falando de crescimento para os próximos anos. E aí, como empresas desse setor, a gente tem Suzano, que é a que a gente tem a cobertura oficial, pelo menos por enquanto. Klabin, também temos uma empresa um pouquinho menor, que é a Irani. Hoje a gente vai tratar de Suzano, especialmente dos resultados da empresa que ela acabou divulgando no primeiro TRI de 2023. Receita líquida na casa dos 11,3 bilhões. Perceba a robustez das empresas, né? Receitas bilionárias, a gente não está falando de milhão aqui, a gente está falando de bilhão, que foi em linha com as expectativas da Genial. Quando eu falo isso é porque os nossos analistas já estimavam basicamente a receita vindo um pouquinho nessa linha, tá? É uma queda, infelizmente, de 21,5% tri a tri, devido ao menor volume vendido, 11% de queda, e também a queda do preço de celulose, menos 13%. Só um parênteses aqui, quando a gente olha para essa questão em Klabin, foi um pouquinho melhor, tá? Em Klabin, justamente por uma diversificação maior de portfólio. Se vocês quiserem dar uma olhada depois em Klabin, vocês podem abrir ali o release do resultado e olhar por conta própria. Infelizmente, sem aqui a visão do nosso analista. Mas só fazendo esse parâmetro e esse paralelo porque faz bastante sentido. Motivos para queda no volume e no preço da celulose, que foi o que drivou, e o que é isso, né? O que trouxe essa receita um pouco menor, especialmente tri a tri. Primeiro, a gente teve uma entrada de novas capacidades, assim que os nossos analistas costumam falar, né, nos relatórios. Depois leia lá, tá aqui no comentário fixado com um pouco mais de detalhe. Também os altos estoques na Europa, tá? Tudo isso, pressão negativa para volume, pressão negativa, óbvio, preço de celulose também. Há um paralelo ali, a gente pode colocar também questão de China, né, que acabou vindo um crescimento abaixo do esperado, isso pressiona também o preço da celulose como um todo para baixo. É importante ressaltar também a queda no volume de venda, tá, de papel, menos 17% tri a tri, ou seja, esse tri com o último, quarto tri de 22, devido à estratégia da empresa de recompor os seus estoques, tá? Então, essa queda da venda foi meio que estratégica, e essa outra aqui, no caso de volume e preço de celulose, foi condições de mercado como um todo. Óbvio, né, quando a gente está sempre investindo, é interessante que você tenha, duas vertentes assim para você pensar. O micro da empresa, os fundamentos dela mesma, e o macro, né? Como que o contexto econômico, contexto global vai influenciar no resultado. Juntando essas duas coisas, você toma uma melhor decisão de alocação, seja comprar mais, seja vender, seja inclusive às vezes não fazer nada, né? Simplesmente manter a sua posição. Bom, EBITDA reportado, lembrando o que é o EBITDA aqui, falo isso em todo o vídeo, mas vou continuar falando. Uma proxy, uma aproximação da geração de caixa da empresa. Empresas que geram caixa não vão à falência, coloque isso na sua mente. Não interessa nada a empresa, às vezes, crescer muito a receita, sendo que ela não está gerando nenhum tipo de caixa. É importante que no futuro e ao longo aí dos anos a empresa gere caixas de forma consistente, até para ter dinheiro para reinvestir nela mesma, né, aumentando sua capacidade produtiva, por exemplo, ou em alguns casos aqui distribuir proventos, né, que é a renda passiva para o investidor. EBITDA reportado então foi de 6,2 bi, uma queda de 25% tri a tri e um aumento de 20% ano contra ano. A margem EBITDA foi de 54,6%. Uma margem bastante robusta, para ser bem sincero. Infelizmente, uma queda de 2 pontos percentuais basicamente ali tri a tri e um aumento 2 pontos percentuais ano contra ano. Assim, vamos ser bem sinceros, tá? O resultado vir um pouquinho pior num tri, um pouquinho melhor no outro, não é o que vai afetar a empresa no seu fundamento principal, especialmente quando você quer levar isso para o longo prazo. O que você precisa sempre fazer ao acompanhar os resultados
é entender qual é a tendência da empresa, para onde que ela está caminhando. Se aquele resultado de curto prazo não vai ter problema para o futuro, às vezes é muito devido a uma questão macroeconômica, ou se é de fato porque a empresa está perdendo fundamento, ou seja, está perdendo controle sobre suas despesas, está se endividando para caramba, está perdendo espaço no mercado, que é o que a gente chama de market share. Então fica sempre muito atento a isso, porque assim você não toma decisão emocional e, pelo contrário, você acaba tomando uma decisão racional, comprando cada vez aos melhores preços, tá? Isso tudo aqui, tanto margem quanto EBITDA, foi em linha com as estimativas, assim como foi a receita, como eu comentei para vocês. E aí, por último, o lucro ficou em basicamente 5,2 bilhões, tá? Uma queda de 49% devido ao menor lucro operacional. Então, o que drivou de novo essa palavra em inglês, o pessoal não gosta, mas o que levou a tudo isso? O operacional da empresa foi um pouquinho mais baixo, foi um pouquinho pior, tá? Então, a operação da empresa em si. Agora, é fundamental isso? Vamos tentar pensar desse lado. Acredito que não, nem os nossos analistas, tá? É uma questão muito mais macroeconômica, tá? Uma situação mais complicada, uma situação mais desafiadora, que faz com que a gente tenha essas pressões externas, especialmente em preço de celulose, que aí trazem, obviamente, um resultado pior para a empresa. Agora, isso tudo foi compensado por uma melhora no resultado financeiro da empresa e também por um imposto um pouquinho mais baixo. Então, a última linha ali, que é o lucro, acabou vindo em 5,2 bilhões, apesar, obviamente, da queda de 50% basicamente, tá? Aqui eu vou mudar para essa tela só para conseguir mostrar para vocês de uma forma um pouco mais fácil de vocês olharem aqui os números principais e compararem não só com a estimativa do trimestre da Genial, como também o ano passado, o primeiro TRI de 22 no caso, ou o quarto TRI de 22, para você comparar ano a ano e TRI a TRI. É basicamente só um resumo, tá, do que eu já mostrei para vocês. Eu deixo essa imagem aqui só para ficar um pouco mais fácil da visualização, caso você seja um cara mais numérico, enfim, não queira ficar voltando aqui nos slides que eu coloquei. Mas tudo que está aqui está no que eu já falei. Então, use esse momento agora para você pausar o vídeo e olhar com mais profundidade aí para os números, beleza? Bom, qual que é a recomendação dos nossos analistas aqui? É manter preço-alvo de 45. O Antônio e o Lucas são os analistas responsáveis por cobrir Suzano, por cobrir, na verdade, papel celulose como um todo. E eu te trago um pouco do porquê que eles colocam manter aqui. Justamente pela essa visão mais curto-prazista, e quando eu falo isso é ao longo aqui do ano de 2023, não ser tão positiva para a Suzano. Não porque a empresa é ruim, mas sim porque o cenário macroeconômico é desafiador. Então entenda, vamos entender aqui o trabalho dos analistas. Tem muita gente que acaba fazendo essa confusão, especialmente até quando eu falo no fechamento, quando eu trago nos vídeos. A minha posição aqui, e eu tento trazer essa posição para vocês para trazer mais informação, é uma posição do investidor previdenciário, um investidor de longuíssimo prazo. 30 anos investindo numa empresa, 35 anos, montando uma carteira robusta. Então, eu não me preocupo tanto quando você tem um curto prazo mais desafiador. Esse curto prazo mais desafiador, desde que ele não comprometa a tese da empresa, faz com que, na minha visão, seja um bom momento para eu comprar. Agora, quando a gente olha para o trabalho do analista aqui, que tem um pool de empresas, ou seja, um guarda-chuva, várias empresas ao seu redor, e ele precisa recomendar aquela que é o melhor pro momento atual, ele acaba tendo sim que ter essa visão mais de curto prazo. Por isso manter aqui. Não significa uma empresa ruim, mas é porque não pode não ter tanto trigger para subir no curto prazo. Agora, você pega essas informações que eu falei aqui e pense para a sua estratégia. O que você quer? Para qual horizonte de tempo você está investindo? Você é um investidor tático ou um investidor buy and holder? É um investidor previdenciário ou é um trader? Pensa aí e tome a sua própria decisão. Lembrando, na plataforma Genial Analisa você tem os relatórios completos. Beleza? Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer opinião, deixa aqui embaixo. Felizmente eu não posso fazer o vídeo aqui de Klabin para vocês, dado que a gente não tem a recomendação oficial. Eu sempre tento aqui no Tudo Sobre Ações me pautar por recomendações oficiais da Genial. Quem sabe em breve eu não mude um pouco aqui a dinâmica do quadro, até deixa seu feedback, se você queira que eu comece a fazer empresas que não têm a cobertura. Mas, enfim, isso é papo para outro vídeo, beleza? Deixa seu like. É isso aí, a gente se vê então no próximo episódio. Lembrando, 3 episódios por semana, sábado e domingo. Tamo junto, um abraço.